Perfeito, então, acho que o pessoal já está migrando, alguns mais devem chegar. Eu vou, então, dar início. Eu queria começar essa sessão da conferência da professora Luana, fazendo uma breve apresentação dela, né? A professora Luana é doutora em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba. Ela realizou um estágio sanduíche no Instituto de Ciências da Universidade de Lisboa. A professora é mestre e graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba também. Atualmente, a professora Olana está credenciada no programa de pós-graduação da Universidade de Fortaleza, programa de psicologia, né, e atua também na graduação em psicologia nessa mesma universidade. A professora coordena o laboratório de estudos sobre processos de exclusão social e tem como interesses de pesquisa dentro da área da psicologia social, né, atuando e fazendo pesquisa e produzindo conhecimento nos seguintes temas, né, preconceito e discriminação de diferentes minorias sociais, legitimação das desigualdades sociais e identidade social. Então, professora Luana, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa oportunidade, né, tanto participando da avaliação dos trabalhos, como proferindo essa conferência com um tema tão fundamental para a gente, sobre algo que é crônico no nosso país e que a psicologia social, sem dúvida nenhuma, tem bastante a contribuir tanto para a produção de conhecimento básico, sem dúvida, mas também para a produção de ações e políticas públicas para a gente mitigar essa chaga nacional. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu lhe passo a palavra. Nós temos 1 hora totalmente na sessão. Você fica à vontade para falar o tempo que você achar pertinente da sua conferência, e havendo alguma oportunidade no final, a gente pode abrir para interação com o pessoal que está na sala. Obrigado, Luana. Obrigada, Ronaldo, pela apresentação. Vou tentar me organizar em torno de 40 minutos, no máximo, para a gente deixar um tempo para conversar, enfim, para os comentários de vocês, dúvidas. Quero iniciar agradecendo novamente o convite, né, para participar desse evento, desse seminário de dissertações e teses aqui na UNB. Eu estou me sentindo na UNB, e também para ministrar essa conferência sobre um tema que é muito caro para mim, né? Então, eu resolvi falar para vocês hoje sobre violência contra a mulher, uma análise das formas sutis e flagrantes, né? O Ronaldo já me apresentou, né? Já disse onde eu trabalho, já apresentou o laboratório, o LEPS, né? Eu estou na Unifor desde 2015, então, há 6 anos, o LEPS foi criado e tenho coordenado pesquisas, orientado trabalhos sobre processos de exclusão social e preconceito com relação a diferentes minorias, né? Mas hoje eu resolvi trazer para vocês, né, apresentar para vocês uma linha de pesquisa em desenvolvimento, né, sobre a legitimação da violência contra a mulher. Então, acho que nos últimos 2 anos esse tema tem me tocado, né, tem me motivado cada vez mais enquanto pesquisadora, né, pesquisar sobre preconceito e discriminação é um tema difícil, é um tema complexo, né, e vai para outra dimensão quando a gente tem total apropriação do fenômeno, né, a gente se apropria do fenômeno de diferentes formas, lendo, vivendo, mas o fato de pertencer a um grupo social minoritário, que no caso é ser mulher, né, fez com que eu abrisse os olhos para vários aspectos que eu vou tentar mostrar aqui para vocês hoje, né? Então, a minha apresentação está estruturada em 3 partes, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho do fenômeno, depois eu vou trazer a perspectiva teórica com a qual eu estou analisando esse fenômeno, né, explicar para vocês o que é legitimação das desigualdades e também brevemente apresentar algumas pesquisas em andamento e alguns dos resultados, dos achados que a gente tem feito, tá? Então, eu não posso começar sem situar o que é violência contra a mulher, né? Falar no imaginário social, eu imagino o que é que vocês pensam quando
quando tem esse estímulo, violência contra a mulher, né? A questão da violência física, da agressão verbal, mas não é só isso, né? A violência se configura como uma ruptura da integridade da vítima, seja ela física, psíquica, sexual ou moral, né? Então a Lei Maria da Penha organiza, né, essas 6 formas de violência contra a mulher. A física, né, que vai mais direto a essas condutas que ferem a integridade e a saúde corporal da mulher. A psicológica, né, que tem a ver com esses danos emocionais, esses abalos na autoestima das mulheres. A sexual, que é o constrangimento e a submissão a atividades de cunho sexual não desejadas, né, e já vou falar um pouquinho mais sobre ela também. A patrimonial, né, que tem a ver com a retenção ou a subtração de objetos, enfim, do patrimônio, né, da mulher. A moral, que tem a ver com qualquer conduta que configure calúnia, difamação, injúria, né? E a doméstica, que além dessas 5, né, também precisa ser destacada, né, por estar dentro desse espaço, desse ambiente onde existem os maiores índices de violência contra a mulher, né, que é esse espaço doméstico. Então, todas essas formas de violência que acontecem dentro do espaço doméstico. Além de todos esses tipos de violência, né, então, a princípio, eu imagino que quando vocês pensam em violência, vocês pensem mais nesses aspectos físicos e também sexuais, né? Então, o que é violência sexual? É um estupro, né? Mas o que é estupro? Né? Existem várias, o estupro é qualquer conduta sem o consentimento sexual, sem o consentimento da vítima, né? Então, o estupro não é só a penetração sexual em si, existem outras formas, e essas outras formas são muito menos reconhecidas, né? Existem outras formas de assédio também, né? Então, isso começa a nos dar um panorama do quão invisibilizada a violência contra a mulher pode ser, né? Recentemente, né, há uns 2, 3 anos, eu comecei também a estudar o assédio de rua, né? Que uma aluna minha falava muito desse fenômeno, e quando ela foi pesquisar, ela se deparou com toda uma literatura, né, com a definição de um conceito, né, que aqueles discursos que colocam, né, a mulher em posição de inferioridade, que colocam a mulher como um objeto sexual, né? Então todos aqueles comentários de cunho sexual que acontecem nos ambientes públicos por desconhecidos, né, se configura como um assédio de rua. E aqui eu quis trazer essas imagens porque acho que as imagens falam muito mais do que as minhas palavras, né? E eu imagino que as mulheres dessa audiência comecem a reconhecer situações que vivenciaram e que até então elas não sabiam que eram formas de violência contra a mulher, né? Que elas estavam sendo alvo de violência contra a mulher. Então, além dessas expressões sutis, né? E existem outras, o próprio estupro marital, né? Não, muitas vezes, né, não é reconhecido pelas pessoas, pela sociedade, como uma forma de estupro, né? Então, existem a própria violência psicológica, moral, patrimonial, fica nesses aspectos mais sutis da violência contra a mulher. E, além disso, a gente também tem dados alarmantes, né? Os dados estatísticos revelam essa persistência e até aumento dos índices de violência contra a mulher, né? Então, o Atlas da Violência de 2019 indica aí que em 2017 ocorreram 13 assassinatos por dia, né? Se comparar os últimos 10 anos, houve um aumento de 30% nesses índices de violência contra a mulher, né? E os dados do 12º Anuário de Segurança Pública também registram aí, né, inúmeros milhares de casos de lesão corporal dolosa.
O que é importante também destacar, né, além do quão aterradora é essa realidade, né, dos índices de violência contra a mulher. Perceber que mesmo com a criação da Lei Maria da Penha, né, o principal órgão aí de combate, de prevenção à violência contra a mulher, o número de casos só tem aumentado, né? Então, ao analisar os períodos que antecedem a lei e após a lei entrar em vigor, verifica-se que o número de vítimas aumentou significativamente, né? Em 2003, a taxa nacional era 4,4 mil mulheres vítimas de violência para cada 100 mil mulheres, né? E em 2013 já chegou a 4,8. Então, existe um crescente, não uma progressão logística aí desse aumento de casos de violência contra a mulher. E a gente também não pode deixar de refletir sobre esse fenômeno no momento que a gente está vivendo, né? Diante de uma pandemia, né? E além das consequências nefastas em termos de saúde, em termos de emprego, de educação, que a pandemia tem causado, ela também agravou ainda mais os índices de violência contra a mulher, né? E a esse respeito, não embora os registros oficiais de denúncia, né, de casos de violência doméstica tenham diminuído, na verdade, esse dado reflete um aspecto ainda mais nefasto, né, que é o fato dessas mulheres estarem agora delas presas com seus algozes, né? Então, se a mulher antes, se o esposo antes, né, o que na maioria das vezes é o principal agressor, passava o dia fora de casa trabalhando, imagine o que essas mulheres conviverem 24 horas por dia, né, e não terem como denunciar, ou não terem como fugir, ou enfim, ou pedir ajuda, né? Então, diante desse cenário, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com uma empresa de análise de dados na internet, o Decode, constatou, né, fez uma análise no Twitter, com hashtags sobre violência, né, e constatou um aumento de mais de 400%, né, de relatos de brigas de casal, com indícios de violência doméstica, né, entre fevereiro e abril de 2020, que foi o período onde, de fato, a pandemia se instala, né, e o isolamento social ocorre, né. E essa questão da diminuição das denúncias, né, eu já expliquei para vocês, né, já adiantei para vocês. Então, diante dessas várias formas de violência contra a mulher, né, eu espero ter começado a deixar indícios para vocês de que a violência contra a mulher não é um fenômeno único, né, é um fenômeno plural, existem várias possibilidades e configurações de violência contra a mulher, né, e a gente também já percebeu que houve um aumento crescente desse número de casos, mesmo com a criação, né, e a entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Então, esse questionamento, ele é necessário e totalmente pertinente, né? Quais são os motivos para manutenção e até mesmo aumento desses índices de violência, né? Se a gente tem uma lei, né, bem ampla, né, que ampara a mulher não só na denúncia, mas também na prevenção e no acolhimento pós-violência, por que que ela não tem funcionado? Por que que esses índices de violência, eles só seguem aumentando, né? Então, um dos caminhos para a explicação desse fenômeno pode ser o fato, né, de que homens e mulheres simplesmente não percebem que estão vivenciando uma situação de violência contra a mulher, né? Então, muitas vezes o homem, ele não se percebe como um agressor, né? Como alguém que está retirando a integridade da vítima de alguma forma, e muitas vezes também a própria mulher não se percebe como uma vítima, né, como sendo alvo de algum desses tipos de violência, tá? E essa possível explicação, ela obviamente nos leva a alguns questionamentos.
né? Então, a sociedade brasileira, ela tem, de fato, consciência do que é a violência contra a mulher, consciência dessas diversas formas de violência? Será que os indivíduos percebem que os comentários sexuais sobre uma mulher desconhecida são um assédio? Né? Será que os indivíduos percebem que o sexo sem consentimento, né, mesmo que por um parceiro íntimo, é um estupro? Né? Será que os indivíduos percebem que os gritos, os xingamentos são uma violência psicológica? Será que aquele tapa, aquele empurrão que parece ser, né, que é naturalizado como da natureza masculina e não são uma forma de violência física? Né? Então, a gente precisa olhar para essa realidade e pensar qual é o problema. Será que as pessoas não estão percebendo que são formas de violência? Né? Então, um primeiro aspecto importante dessa linha de pesquisa que eu estou me propondo a desenvolver é buscar, né, reconhecer a percepção dos indivíduos sobre essas formas de violência e ver se eles percebem ou não essas diferentes formas de violência, né? E, para além disso, a gente busca analisar quais são os aspectos individuais e societais que estão na base da explicação da legitimação desse fenômeno, tá? E aí, a esse respeito, outras perguntas de pesquisa, né, novos questionamentos surgem. Então, será que a forma como essa violência é legitimada e como ela é percebida é diferente entre homens e mulheres, né? Será que existe aí uma influência de variáveis sociais? Será que existe uma influência do sexismo? Né? E vamos já entender o que é sexismo. Será que existe uma influência de variáveis no nível mais ideológico, né? A orientação à dominância social, a tendência para justificar o sistema? Então, diante dessa série de questionamentos, né, essa linha de pesquisa, ela visa se debruçar sobre as mais diferentes formas de violência contra a mulher e analisar os possíveis fatores explicativos que fazem com que a sociedade legitime e naturalize esse fenômeno. Né? E aí vocês vão me perguntar, mas o que é legitimação? Né? O que é essa naturalização da violência contra a mulher? Os processos de legitimação, né, compreender esses processos de legitimação são especialmente relevantes nas sociedades ditas democráticas, né, na medida em que os comportamentos que fogem à norma, né, que são antinormativos, tais como a discriminação, necessitam ser legitimados. Então, a gente tem leis, né, que punem, que combatem o racismo, a LGBTfobia, a própria violência contra a mulher. Então, a gente vive num contexto que pune essas formas de discriminação, né? Então, a gente pode pensar assim, a lei é suficiente. Se já existe uma lei, a gente vai acabar com a discriminação. Mas os dados têm mostrado que não. Né? Os dados têm mostrado que a discriminação persiste e até se apresenta de formas sutis com relação a negros, com relação à população LGBT+, com relação a mulheres. E aí a gente tem que se indagar, por quê? Por que a discriminação persiste? Né? E o passo para entender isso está nessa análise da legitimação da discriminação. Né? Então, um artigo que o professor Cícero Pereira e eu publicamos na Teoria e Pesquisa em 2016, né, dá e faz uma análise do quanto essa legitimação ela esteve presente nas teorias em psicologia social, né, de diferentes perspectivas, né, desde fatores mais individuais, intergrupais, até questões mais ideológicas, como a percepção da ameaça. Né? Então, nas sociedades democráticas, né, diante da iminência dessas legislações que combatem abertamente formas de discriminação, as pessoas vão precisar explicar, vão precisar justificar as suas ações. Né? Então, se um ator ele se comporta de forma discriminatória,
o seu comportamento ele deve estar assente em justificações percebidas como legítimas. Ou seja, não, eu não sou homofóbica, eu tenho até amigos gays, né? Então, o que é que o indivíduo está dizendo? Eu não sou racista, eu tenho amigos negros, né? O que é que o indivíduo está fazendo? Ele está buscando uma justificação para que o seu comportamento não seja visto como discriminatório, né? Então, na psicologia social, a importância da legitimação ela foi sublinhada desde Alport, né? Quando ele falava da função justificadora desempenhada pelos estereótipos, né? E Tashfield também alertou para o fato de que os estereótipos eles são frequentemente usados nesse processo de legitimação das diversas formas de discriminação, né? Então, legitimar tem a ver com buscar formas do seu comportamento discriminatório não ser visto como discriminação e ser aceito socialmente, né? Então, quando a gente fala de legitimação, a gente está falando de uma aceitação social daquele comportamento, né? E como é que isso ocorre? Porque parece paradoxal, parece não fazer sentido, né? E aí a gente tem um conjunto de paradigmas teóricos, de teorias que nos ajudam a explicar esse processo de legitimação das desigualdades, né? Como o modelo da justificação-supressão do preconceito, a teoria da dominância social, a teoria da justificação do sistema e a teoria do racismo aversivo, né? Então, essas teorias, elas vão salientar diferentes aspectos desse processo de legitimação. O modelo da justificação, supressão do preconceito, né, de Crandall e Eschmann, eles vão dizer que existem as pessoas, elas têm um preconceito genuíno, né, com uma grande força motivacional para ser expresso. Ora, né, nós somos socializados desde cedo, né, com essa visão preconceituosa dos grupos, né? Então, desde cedo, a gente aprende, né, que os meninos são mais competentes, são melhores em matemática, que as meninas são mais sensíveis, choronas, frágeis, né? A gente vai internalizando. Então, desde cedo, a gente é socializado com esses diferentes preconceitos. E, segundo Crandall e Eschmann, a gente tem esse preconceito ele tem uma forte tendência a querer ser expresso, né? Mas, ao mesmo tempo, nós também somos socializados para nos percebermos como pessoas justas, igualitárias, né? Para valorizar a igualdade, justiça. Então, existe aí essas duas forças, né? E então esses princípios de igualdade e justiça funcionam como mecanismos supressores, barram esse preconceito, né? E aí como é que o indivíduo vai solucionar esse conflito entre essa necessidade de expressar esse preconceito e essa necessidade de ser visto como justo e igualitário? Crandall e Eschmann vão dizer que as pessoas são altamente motivadas a buscar justificações para exprimir esse preconceito, né? E não serem publicamente e psicologicamente censuradas, né? Então, se a gente vive numa sociedade democrática que valoriza a justiça e igualdade, ninguém quer ser taxado de preconceituoso, né? Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, né? Então, os indivíduos buscam justificações para não serem reconhecidos como preconceituosos, né? Já Sidânios e Prato, eles vão destacar a natureza ideológica dessas justificações, né? Então, para além de explicar essa questão de diferenças individuais no nível de orientação à dominância social, né? Na forma como diferentes indivíduos vão valorizar mais hierarquias, né? Essa hierarquia na sociedade, nos grupos, aqui eu quero destacar dessa teoria, né, esse aspecto ideológico de que as pessoas, para manter essas hierarquias sociais, elas buscam mitos legitimadores,
né? Então, homens são maioria nos cargos de liderança porque os homens são mais competentes, são mais inteligentes, são superiores, né? São assertivos, tomam decisões melhores, né? Então a gente vai buscando esses estereótipos, esses mitos legitimadores, a própria ideologia da meritocracia para justificar, né? Para usar aí como justificação nesses processos, nessas ações discriminatórias, tá? A teoria da justificação de sistema, do Jost e Banage, né, eles vão destacar a função motivacional das justificações, né? Então, eles vão dizer, olha, para além de uma motivação com interesses pessoais e também de defesa dos interesses de um grupo, né, desses enviesamentos endogrupais, existe uma terceira motivação, né, que é a motivação que a gente tem para justificar o status quo, ou seja, para aceitar a forma como a sociedade está estruturada. Em outras palavras, aceitar as desigualdades, né? Então, segundo esses autores, é muito adoecedor, né? Diminui o nosso bem-estar, perceber injustiças, perceber a desigualdade. Então, mesmo indivíduos membros de grupos minoritários, né? E aqui no caso as mulheres, mesmo as mulheres são motivadas, têm essa tendência a acreditar que é isso mesmo, que a sociedade é justa, que, de fato, se ela não conseguiu aquele emprego, né, é porque ela não era boa o suficiente, né, é porque ela pode engravidar. Então, todos nós, sejam indivíduos membros de grupos majoritários ou minoritários, temos essa motivação, essa tendência a aceitar a sociedade como ela está, a aceitar essas desigualdades, né? Então, para além de buscar justificações, como Crandall e Ashmore vão destacar, e Sidanius e Pratt vão dizer onde é que a gente vai encontrar essas justificações, Jost e Banage diz que esse é um princípio fundamental para manter o nosso bem-estar, não questionar a realidade. Então, a gente está sempre, sim, buscando justificar esse status quo, né? Já a teoria do racismo aversivo, Gartner e Dovídio vão nos ajudar a perceber o papel da norma, né? Então, quando eles estudam lá os diferentes tipos de indivíduos preconceituosos, né? Os flagrantes, os não preconceituosos e principalmente os aversivos, né? Aquele que não quer ser visto como preconceituoso, eles vão dizer assim, quando a norma do antipreconceito está saliente, como o contexto que a gente vive, né, que existem leis que combatem essas expressões de preconceito, as pessoas que se definem como não preconceituosas, elas vão buscar alguma justificação aparentemente não preconceituosa para discriminar, né? Então, olha, eu não sou preconceituoso, mas eu não te contratei porque você é mulher, né? E aí você tem essa carinha de frágil, de sensível. Então, provavelmente você não ia conseguir liderar bem as pessoas, né? E a própria mulher recebe aquela justificativa como justa, né? Como legítima. Então, essa teoria deixa claro aqui o papel da norma, tá? Então, são muitas informações, são muitas teorias, mas o que é que eu queria salientar para vocês, né? Que esse conjunto de teorias, elas vão nos dando subsídios para entender esse processo de legitimação, né? Então, as pessoas buscam justificações para poder exprimir esse preconceito, com forte carga motivacional para ser expresso. Os mitos legitimadores são elementos que a gente estrategicamente usa para justificar. A gente tem essa motivação básica para justificar o sistema, né? Para aceitar a forma como ele está estruturado. E
Mas isso também vai depender do contexto que eu estou inserido, né? Vai depender da norma social que está saliente ali. Ok. Mas eu estava falando muito para vocês dessa justificação, mas e qual é o papel do preconceito aí no uso dessas justificações, né? Porque a relação aí entre atitudes e comportamento já está prevista, né? Mas a gente precisa ir um passo além e entender quando é que esse preconceito leva à discriminação e como ele leva, né? Então, ainda que as teorias revistas tenham apresentado argumentos coerentes e evidências aí para essa ideia de que a discriminação depende de processos legitimadores, né? Nenhuma delas integra esses argumentos, né? E aí a gente vai ter a integração desses diferentes aspectos dessas teorias no modelo proposto por Cícero Pereira e seus colaboradores, né? Que é o modelo da discriminação justificada, né? Então, esses autores, eles vão destacar aí como é que acontece essa relação entre preconceito e discriminação, né? Eles vão dizer quando a norma anti-preconceito está vigente, as pessoas precisam buscar justificações, né? Então, a gente tem aí essa moderação mediada, né? Se a norma saliente permite essa expressão aberta e flagrante do preconceito, né? Se eu estou diante de um contexto que é extremamente machista ou extremamente homofóbico, eu não preciso justificar. Essa relação entre preconceito e discriminação é direta, mas, né, com uma força cada vez maior dessa norma anti-preconceito, esse caminho é mediado. A gente precisa, os indivíduos buscam justificações para discriminar, tá? Então, o modelo da discriminação justificada, ele vai mostrar como é que a gente usa essas justificativas, né, essas justificações, e quando que a gente usa, né? E aí, eu também não posso deixar de falar para vocês, né, numa fala sobre violência contra a mulher, qual é o tipo de preconceito que está sendo analisado aqui, né? Então, a gente está quando a gente pensa na violência contra a mulher, a gente tem que entender que na base dessa discriminação, né, desses comportamentos, dessas expressões de preconceito, está o sexismo. Né? Então, o sexismo é a forma de preconceito que é direcionada às mulheres. Né? E, diferentemente daquela concepção original de Alport, em 1954, que previa que o preconceito é uma atitude aversiva ou hostil em relação aos indivíduos, o sexismo ele não se adequa a essa forma clássica de preconceito, né? O sexismo ele se expressa de uma forma ambivalente. Então, tem sim essa dimensão hostil, que claramente defende os homens como superiores às mulheres, né? Mas existe também uma expressão do sexismo que é benevolente, que é perceber a mulher como sensível, né, frágil, e que por isso ela precisa ser cuidada. Né? Então, então, por que apesar de muitas vezes parecer, esse sexismo benevolente ele não é positivo para as mulheres, né? Porque nesse aparente cuidado, né, a gente coloca uma hierarquia. Né? Então, não, você não precisa trabalhar, pode deixar que eu vou prover todos os recursos que a gente precisa para sobreviver. Não, você não precisa dirigir. Descansa, deixa que eu dirijo para você, né? Na verdade, nessas situações aparentemente benevolentes, a gente está, sim, estabelecendo claramente uma hierarquia, né? E aí é difícil porque, muitas vezes, esse sexismo não é reconhecido, né? A gente está diante de expressões de preconceito, mas a sociedade, as mulheres, os homens
não reconhecem que essa é uma forma de manutenção das desigualdades de gênero, né? E a gente também não pode deixar de reconhecer que ainda existe uma prevalência do sexismo hostil, né? Então, ok, vocês são boas, mas não são competentes para tudo. A gente percebe claramente as altas taxas de assédios no ambiente de trabalho, e os próprios índices de violência contra a mulher mostram claramente, né, essa prevalência do sexismo hostil na nossa sociedade, né, no Brasil. Então, gente, eu já falei sobre o fenômeno, eu já falei sobre o ponto de vista teórico que eu analiso esse fenômeno, né? E eu considero que esse foi o ponto alto da minha fala de hoje, né? Apresentar essas teorias para vocês e mostrar como elas podem nos ajudar a compreender a persistência de formas de discriminação na nossa sociedade, né? E aí, para analisar a violência contra a mulher, né? Então, nessa linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo, o nosso objetivo geral é conhecer a percepção da sociedade brasileira sobre essas diferentes formas de violência contra a mulher e também analisar quais os aspectos individuais e societais que estão na base da explicação da legitimação desse fenômeno, tá? E aí, eu sou uma pesquisadora jovem, né? Vocês devem ter percebido isso. Estou há 6 anos, né, na pós-graduação, e essa linha de pesquisa especificamente é uma linha mais recente, né? Mas a gente já começou a explorar algumas possibilidades, né? Então, para reconhecer e perceber como é que a sociedade brasileira percebe a violência contra a mulher, né? A gente fez um primeiro estudo aí sobre as representações sociais dessa violência, né? Tentando identificar o que é núcleo central e o que são elementos periféricos dessas representações dessas diferentes formas de violência contra a mulher, né? E, como a gente esperava, a questão do feminicídio, da agressão, né, dessa violência física aparece muito fortemente, né? Eu não vou esmiuçar esses resultados para vocês, obviamente, né? Mas outro dado muito importante que a gente notou é palavras, expressões como não sei, quando a gente pergunta sobre formas mais sutis, né? Menos ligadas a essa representação central da violência contra a mulher, né? Então, quando a gente fala de violência moral, nem todo mundo sabe o que é. Quando a gente fala de violência psicológica, de violência patrimonial, nem todo mundo sabe o que é, né? Então, esses primeiros estudos sobre representações nos ajudam a compreender como é que a sociedade percebe o fenômeno, né? Como é que ela se apropria desse fenômeno. E a gente também fez isso, né, na dissertação de mestrado, analisando as representações da violência contra a mulher nos jornais policiais televisivos, né? Compreendendo que essa é uma mídia de ampla difusão, né, que chega diretamente naquela parcela da população de classe social mais baixa, de um nível de escolaridade menor, né? E nós analisamos 3 jornais policiais televisivos do Ceará, de diferentes emissoras, e uns aspectos que a gente percebeu é a forte banalização, né, da violência contra a mulher, então, essa naturalização desses crimes de feminicídio como algo normal, como algo banal, né? A representação da vítima como culpada, né? Então, está sempre sendo ali reforçado a imagem de que ela é responsável, ela é culpada de alguma forma pelo crime que ela foi vítima, né? Outro aspecto muito importante é a representação do agressor como um doente, como um monstro, né? Então, qual o impacto que isso tem? A gente está, na verdade, dizendo que os agressores, né, os perpetradores de violência contra a mulher são um grupo muito específico da sociedade, são os psicopatas, quando, na verdade, isso não se adequa,
né, ao fenômeno. Porque não são só os ditos psicopatas ou doentes mentais que cometem formas de violência contra a mulher, né? São muitos homens, né, e ditos homens de bem na nossa sociedade, que nem sabem que estão violentando uma mulher de alguma forma, né? Então, essa representação do agressor como alguém doente, ela é muito perigosa, né? E é importante a gente saber que ela existe. A gente também começou a buscar conhecer os possíveis discursos que justificam essa violência contra a mulher, né? Então, a gente criou cenários para cada tipo de violência contra a mulher, né, de acordo com a descrição da literatura e com a própria descrição da Lei Maria da Penha, e a gente foi perceber, analisar como é que os indivíduos percebem e justificam essas situações, né? E a gente analisou, né, cada um desses discursos para um tipo de cenário de violência especificamente, né? Mas em termos didáticos, né, o que é que eu quero destacar para vocês? Que a gente percebeu nesses diferentes cenários de violência contra a mulher, dois tipos de discursos contrastantes, né? A gente percebeu que para aqueles indivíduos que tinham um alto nível de justificação do sistema, né, e também altos níveis de sexismo hostil e benevolente, né, as pessoas não reconheciam a violência, né? Então, num cenário de violência patrimonial, o indivíduo, por exemplo, fala, talvez só ele trabalhe para manter os custos da casa e queira ter realmente controle dos gastos. Então, é justo, né? Enquanto que, para indivíduos que têm um nível menor de justificação do sistema e também um baixo nível de sexismo, as justificativas eram outras. Essas pessoas, sim, conseguiam reconhecer, né, que tinha algum problema ali, né? Então, por exemplo, também no cenário de violência patrimonial, o indivíduo fala a relação de Eduardo e Luísa, né, que eram as pessoas do cenário fictício, é reflexo da sociedade patriarcal em que vivemos, né? Então, a gente já percebe aí uma visão mais crítica daquela situação que foi colocada, né? E isso a gente percebeu nos vários cenários de violência contra a mulher. Esses dois grandes grupos aí, esses dois clusters de resposta, né? A gente também está buscando analisar outros possíveis antecedentes do sexismo, né? Então, teve uma pesquisa que a gente fez que analisa essa relação entre religiosidade e adesão do sexismo em mulheres, né? Então, por que as mulheres, sendo alvo de diferentes formas de discriminação, continuam aceitando, legitimando, né? E a gente viu, percebeu sim, né, por meio de uma estratégia mais multidimensional de análise dessa religiosidade, que existe uma relação significativa entre quanto maior o nível de religiosidade, maior o nível de sexismo, né? Sendo essa adesão às crenças sexistas maiores nas mulheres cristãs, né, as católicas e protestantes. A gente também, né, tem analisado isso para expressões mais específicas de violência contra a mulher, né? Então, num cenário de estupro, né, analisando a culpabilização da vítima, a gente viu que os mitos de estupro, né, mediam a relação aí entre o sexismo e a culpabilização da vítima. Então, a gente consegue corroborar, trazer, né, dados que corroboram o modelo da discriminação justificada, né? Quando a gente percebe que essa relação entre preconceito e discriminação, ela é mediada, e nesse caso aqui foi parcialmente mediada pelos mitos, né, em torno do estupro, tá? Assim como eu antecipei, né, a gente também tem se debruçado muito sobre a questão do assédio de rua, esse assédio que acontece nos espaços públicos por desconhecidos, né, e a gente começou, numa dissertação de mestrado, a gente caracterizou por meio das experiências das participantes como é que se configura esse assédio, né, e para além disso, a gente também analisou a percepção do assédio de rua, né, e como ela é, sim,
influenciada tanto pelo sexismo hostil quanto benevolente, e como ela também é mediada, né, tanto pelas emoções quanto por esse processo de atribuição de causalidade, né, será que o indivíduo, o homem, teve a intenção de ofender, né, então dessas justificativas aparentemente neutras, né, então, não, mas ele não teve a intenção de ofender, né, então a gente consegue mapear alguns desses mecanismos mediadores aí que estão justificando essa discriminação, né? Como eu falei para vocês, a linha ela está sendo construída, né? Ela está em desenvolvimento, e tenho novas alunas de doutorado, mestrado, que estão se debruçando sobre esses fenômenos, né? Então, na tese de doutorado da Natália, a gente está investigando agora melhor esse processo de legitimação do assédio, né? E vendo o papel da justificação do sistema e da objetificação dessas mulheres, né? Para compreender a legitimação. Em outra tese de doutorado, a gente está analisando aqui, mais especificamente, as microagressões, né? Outra forma sutil de violência contra a mulher, né? E nesse caso a gente quer compreender melhor o papel da ideologia política, né? Pensando aí nessas duas dimensões, nessa dimensão de valorização da hierarquia, das desigualdades e dessa aceitação das desigualdades sociais, né? E também considerando o papel do sexismo nessas relações, né? Na influência aí da legitimação das microagressões. Também temos algumas dissertações de mestrado sendo desenvolvidas aí para analisar melhor essa percepção dessas formas de violência contra a mulher, seja nos relacionamentos íntimos, seja no ambiente de trabalho, né? Então, é uma linha que está em construção, né? Então, historicamente no Brasil, né, tem uma revisão sistemática que mostra isso, as pesquisas sobre violência contra a mulher têm tido um foco mais no indivíduo, né? Ou enfim, no processo de cuidar dessas vítimas, né? Mas não em pesquisas e em análises de prevenção, né? Então, a nível científico, os resultados a serem obtidos aqui, a gente pensa que podem fornecer um panorama, né? Desde quais as representações, crenças e ideologias que estão na base da forma como a sociedade brasileira, né, reconhece e se posiciona sobre a violência contra a mulher, né? E a gente pensa que esse panorama vai poder promover uma explicação mais acurada, né, de quais mecanismos psicológicos ajudam a promover e manter essa legitimação dessa forma de desigualdade de gênero, né? E assim esses dados vão poder constituir, eu espero, né, as primeiras evidências de um modelo explicativo da legitimação da violência contra a mulher no Brasil, tá? Em termos de impacto social, né, a gente pensa que o conjunto dessas pesquisas pode produzir um conhecimento que possa ser levado para o senso comum, né, que possa, de fato, buscar promover aí uma reflexão e uma possível mudança nas relações aí entre homens e mulheres, né, e, de fato, esse é um dos nossos principais desafios enquanto pós-graduação brasileira, né, promover a inserção social do nosso conhecimento que a gente constrói dentro da academia, tá? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada e fico à disposição. Muito obrigado, professora Luana. Foi excelente ver sua fala e notar uma dinâmica muito importante da psicologia social, que é uma lógica de programa de pesquisa, né? Tantos projetos interligados com estratégias metodológicas que vão se complementando ao longo de sua estruturação. Então, nesse sentido, também foi uma aula de visão de psicólogo social. Muito obrigado. Eu queria deixar a fala aberta agora, para se alguém quiser fazer alguma pergunta. Nós temos 10 minutos, né? Então temos um tempo aí de interação. Nós estamos detectando aqui na equipe de gestão que muita gente parece que não está tendo acesso ao chat, então
Quem não tem acesso ao chat, eu acho que a dinâmica vai ser de levantar a mão e abrir o microfone para falar, tá? Eu os incentivo a fazê-lo. Ronaldo, eu levantei a mão, não sei se está dando para ver aí. Não vi, Juliana. Agora apareceu para mim, tá? Por favor. Então, a palavra é sua. Obrigada. Luana, parabéns pela apresentação, parabéns por esse programa de pesquisa, né, que você está desenvolvendo aí. É muito interessante, acho que como o Ronaldo destacou, né, esse conjunto aí de ações para a gente compreender um fenômeno, acho que tem grandes possibilidades de trazer resultados interessantes para todos nós. A minha pergunta vai no sentido, acho que talvez o seu último slide, né, em termos das contribuições da proposta, pela sua apresentação, né, parece que essas justificações, elas são bastante arraigadas e que quase que dificultam que as pessoas, elas percebam os seus próprios preconceitos. E aí, eu imagino que isso seja o maior dificultador para a gente poder causar desconforto suficiente para que essas pessoas queiram mudar o seu comportamento, né? E se a gente percebe agora, juntando aí com essas ideologias políticas atuais, né? E como que isso ainda vai fortalecendo cada vez mais essas justificações, né? A minha pergunta vai no sentido do que você espera, assim, então, assim, a partir das previsões que você pode fazer com base em possíveis resultados que você encontre, de que forma a gente poderia intervir para mudar essa realidade, né, para tentar reduzir esses índices de violência, e aí, até a partir, eu imagino, dos estudos sobre preconceito amplamente na psicologia social, talvez a gente tenha indicações, mas eu queria te ouvir um pouco, assim, de que saídas a gente pode ter para lidar com esse problema. Sim. Querem fazer um bloco de perguntas para mais pessoas poderem falar? E aí eu... Perfeito. Temos a mão do professor Mário levantada também, Luana. Poderíamos fazer em conjunto, né? Uma boa estratégia. Mário, por favor. Não, então, bom dia a todos. Luana, parabéns pela rica e instrutiva palestra. Considero o tema super importante, tanto do ponto de vista científico quanto social, né? Eu gostaria de te ouvir sobre a seguinte questão, né? O eixo é mais ou menos o seguinte: que relação você identifica entre o elenco de fatores que você menciona, né, por exemplo, racismo, sexismo, legitimação, entre outros, que estão associados com a violência contra a mulher e a formação socioeconômica capitalista? Superar tais indicadores negativos implicaria também inaugurar uma nova formação socioeconômica de natureza não ou pós-capitalista? O que você pensa sobre isso? Eu teria também uma pergunta sobre a aplicabilidade dos resultados, mas me sinto contemplado pela pergunta da Juliana. É isso. Ok, Luana, não temos mais mãos levantadas, então, de repente, poderia responder essas duas questões. Pode ser, pode ser. Eu vou começar pela pergunta do Mário César, que acho que a pergunta da Juliana, que também é dele, né, vai mais para esse fechamento, né, de como é que a gente intervém com isso. Mário, se eu entendi bem a tua pergunta, né, tu me perguntou, tu questiona se existe aí uma relação entre essas diferentes formas de preconceito, né, e a classe social, o nível de escolaridade das pessoas, né, eu entendi um pouco por aí, e eu vou te responder que sim, né, que sim, mais que quanto menos acesso à informação, né, e pensamento crítico a gente tem, mais a gente vai legitimar essas desigualdades, mais a gente vai aceitar esses estereótipos com os quais nós somos socializados, mais a gente vai aceitar a desigualdade econômica alarmante que a gente tem no nosso país e não questionar, né? E simplesmente ter pensamentos como, eu sou pobre porque Deus quis assim, né? Ou,
eu sou pobre porque eu não batalhei o suficiente, eu não estudei o suficiente, né? E também a gente vai ter expressões como mas mulher só nasceu para ser mãe mesmo, e é isso, né? Mulher tem que estar cuidando da casa, dos filhos, não tem que estar trabalhando, não tem que estar fazendo outras coisas, né? Então, eu acho sim que existe uma relação direta entre maior nível de preconceito, escolaridade, classe social, né? Acho que educação é um ponto fundamental para a gente combater, né, vários problemas sociais que a gente tem. E aí o como fazer, né? Chegando à pergunta da Juliana e que o Mário César também falou, né, que tinha essa indagação. Nós, enquanto LEPs, né, eu e a professora Luciana Maia, né, nos últimos anos, a gente tem se debruçado muito sobre essa questão da intervenção social, né? Qual é a nossa responsabilidade enquanto cientistas e o que é que o nosso conhecimento que a gente produz impacta na sociedade, né? Então, a gente tem buscado desenvolver cada vez mais estratégias de intervenção social, né? Então, uma delas, a gente colocou os 2 pés dentro da escola pública, né? Na verdade, a gente começou na universidade. Então, começou com uma oficina para professores universitários, que é ofertada anualmente para todos os professores universitários da Unifor, dos diferentes centros, né? Obviamente, essa oferta, ela é optativa, né? Se matricula quem quer. Mas é uma oficina para professores, né? Com uma carga horária de 20 horas, em que a gente leva para a discussão o preconceito na universidade, né, onde a gente vai combatendo e trazendo mais informações para mitigar esses estereótipos, essas formas de expressão de discriminação na universidade, né? Com isso, a gente está fazendo com que indivíduos, né, de diferentes contextos sociais e de diferentes pertenças grupais comecem a refletir, né? Então, esse é um ponto de ação. Depois a gente ampliou e a gente começou a ter e construirmos um projeto para dialogar sobre preconceito na universidade, né? Com universitários semanalmente, né? Que desde rodas de conversa até eventos maiores dentro da universidade, né? Para possibilitar a conscientização, a reflexão sobre esses aspectos dentro da universidade. Esse projeto, Dialogando sobre Preconceito, agora ele se ampliou para a escola pública, né? E a gente tem agora, com um amparo de estagiários de psicologia, né? E de outro grupo de professoras também, que colaboram conosco, a gente entrou na escola pública e a gente faz essas rodas de conversa, esses momentos de interação a cada 15 dias, tanto com os professores, né? Existem rodas para os professores de cada centro, né? Os professores de ciências exatas, os professores de ciências humanas, né? E também com os alunos. Então, eu acho que entrar na educação, né? Na escola pública, principalmente, é um forte mecanismo de ação, né? De intervenção, para a gente socializar e educar meninos e meninas, né, a se darem conta do racismo, a se darem conta da LGBTfobia, do machismo, né, e agirem diferente na sociedade. A gente também percebe que o nosso Instagram, né, o Leps aí, @LepsUnifor, a gente usa essa via de comunicação como uma via de intervenção social, né? Então, a gente procura, nesse canal de comunicação, promover reflexão, levar informação de uma forma mais acessível, né? A gente também tem entrado em programas de rádio, enfim, várias formas que eu acho que a gente tem que, de fato, ocupar esses espaços para levar, né, mais reflexão e informação para as pessoas. É um trabalho de formiguinha, né, mas acho que é um trabalho multiplicador, né, esse trabalho vai se multiplicando. Eu lembrei
de uma oficina para professores da universidade, e que no dia seguinte um dos professores disse: eu compartilhei os cartazes que vocês colocaram aqui na sala no meu grupo da família e teve a maior discussão, né? Então, acaba que a gente vai multiplicando essas reflexões, né? Eu acho que são algumas formas, né? A gente também tem pensado em outras, acho que pensar mini documentários, né? Estratégias audiovisuais que sejam mais atrativas e acessíveis para a população geral. A gente tem algumas ideias aí, e já temos também alguns mini documentários que a gente criou, né, que inclusive está lá na página do LEPS também, como IGTVs, para refletir, para promover reflexão sobre essas questões. Acho que o Mário, não sei se ele levantou a mão de novo, ou se... Eu não sei, acho que não, Luana, eles não estou conseguindo aqui nem abaixar a mão deles também no gerenciamento do chat. Bom, Não, já baixei, muito obrigado. Perfeito. Bom, estamos aqui já há 12 horas e 2 minutos. Luana, muito obrigado pelas intervenções e perguntas, né? Pensar sobre aplicações é sempre um desafio para o psicólogo social. Eu acho que vocês estão fazendo coisas muito interessantes nesse sentido. Então, eu queria agradecer de novo a sua participação nessa manhã e encerrar, então, a atividade, já que já são 12h02, e às 14h a gente retorna, né, para a terceira sessão que nós vamos ter. E eu convido a todos, então, que estejam conosco lá na na segunda sessão, em que a gente vai dar continuidade às atividades do seminário. E, novamente, Luana, muito obrigado pela conferência, pela participação hoje pela manhã, e seguimos aí nas nossas atividades do seminário. Espero vê-los às 14h. Prazer, gente, foi um prazer passar essa manhã com vocês. Um abraço.